Nesta temporada de verão de muito calor, muitas mulheres percebem que algo está errado na sua saúde íntima. Sobre isso eu converso com o médico ginecologista Dr. Laerte Bastos Júnior. A visita ao ginecologista, ela começa a partir de que idade e ela vai até quando? Quando uma mulher pode visitar o ginecologista? Na realidade, sim, Ana, não tem uma idade exata, mas o ideal é que assim que ela esteja inicie o período menstrual, a menarca, ela já comece a frequentar o ginecologista. Não necessariamente para fazer os mesmos exames. É isso que eu ia perguntar. Às vezes a menina, né, adolescente, ela fica ainda constrangida, não. É mais para bater um papo, saber como que tá. Às vezes, porque assim, cada período da mulher tem algo diferente acontecendo. E quando ela entra tem a menarca, que é a primeira menstruação, ela começa a sofrer uma alteração hormonal. E aí o corpo começa a mudar. O fluxo menstrual pode ser irregular, então seria mais uma consulta de forma orientativa mesmo. De orientação. Como se comportar em relação ao fluxo, porque não que aconteça com todas, mas algumas mulheres, quando menstruam, nos primeiros 2 anos ela pode ter o fluxo menstrual irregular, bastante irregular. Vem mais no mês, sim, falta 2, 3 não vem, assim vai, que é o amadurecimento do eixo, que a gente fala que é o eixo que envolve as glândulas que estimulam a menstruação. E às vezes isso para a menina é difícil, para a família também que não tem conhecimento acha que é algo errado, que está acontecendo, e não necessariamente. E o mais arriscado é usar alguma medicação, alguma coisa de forma desnecessária. Mas também pode estar acontecendo algo de errado. Então, o ideal de ir no ginecologista nessa fase é para fazer o exame. Essa alteração que ela tem está dentro do que é esperado. Vamos só observar. Só observa e vai acompanhando ela. A mulher que começa a vida sexual na fase mais adulta, o ideal é que ela vá ao ginecologista uma vez por ano, no mínimo. Né? Por que a gente fala no mínimo? Porque tem casos que está sentindo algum incômodo, alguma coisa, percebeu algo diferente, tem que ir. E às vezes que os exames de rotina detectam, por exemplo, algumas alterações mamárias, alguns tipos de nódulo, que necessitam ser reavaliados com menor espaço de tempo. Sim. Então, mas a ideia, vamos considerar uma mulher rígida, sem nenhum problema de saúde ou sem nenhum problema importante ginecológico, ela tem que ir uma vez por ano, mesmo sem sentir nada. E depois da menopausa, doutor? A menopausa é um pouco controverso, mas também ela necessita ir. Existe um pouco mais de liberdade em relação aos riscos de algumas patologias, mas o ideal é que ela fosse também uma vez por ano. Mas no mínimo ela precisa ir uma vez a cada 2 anos a fazer as consultas de rotina. Ela tem pacientes da melhor idade, por exemplo. Às vezes ela vai falar assim, eu fiz uma cirurgia, tirei útero, não tem mais útero, não tem mais ovário. Mesmo assim é importante ela fazer esse exame ginecológico? Porque uma mulher que não tem mais útero e ovário, independente da idade, ela também precisa colher exame preventivo. Talvez não, com certeza não na mesma periodicidade do que uma mulher que tem, mas ela tem vagina. Existe câncer de vagina, né? Existe câncer de vulva. É mais raro, é menos comum, mas existe. Então, quando ela tira o útero, com tudo, né, com o colo, tira os ovários, ela deixou de ter risco de ter câncer de colo de útero, câncer do útero e do ovário. Mas ela tem a vagina. Ela tem que permanecer com os cuidados. Os cuidados continuam. Ela pode ter uma liberdade de fazer o exame Papa Nicolau a cada 2 ou 3 anos. Com mais tempo. Mas ela tem que fazer. Por que o espaço de tempo aumenta? Porque as doenças são mais raras, são mais lentas, vamos dizer assim. Mas o ideal também é que ela aproveitasse. Por quê? Mama, ela tem que avaliar pelo menos uma vez por ano. Então, já que vai lá para fazer
o exame de mama, e aí vai depender da idade, mamografia ou ultrassom, ou as duas coisas juntos, já faz tudo. O ideal é que ela já faça os exames laboratoriais de rotina, porque na realidade o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Sim, é o clínico geral da mulher. É o clínico geral da mulher. Nós, ginecologistas, a princípio, estamos ali para triar para onde que ela precisa ir, se ela precisa ir para algum lugar. Então, o ideal de um exame ginecológico com frequência, até para aproveitar a condição do ginecologista como clínico da mulher, para ele também avaliar outras situações de risco, inclusive para encaminhar a paciente para outras especialidades. Doutor, quando a gente fala a questão do câncer de mama, já falou bastante sobre isso, sobre a retirada total da mama, quais casos são indicados. Em relação ao útero, ovário, qual a recomendação? É realmente quando aquele órgão ali apresenta problema, apresenta possibilidade de desenvolver um câncer nele? Sim. Assim, ó. A mulher fala, não quero mais menstruar, quero tirar o útero. Tem paciente que chega no consultório assim? Muito. Isso é um erro, tá? Na realidade, tem uma cultura assim, o útero só serve para gerar filho. Eu já tive filho. Não preciso mais, não estou usando mais. Não é bem assim. A cada dia se descobrem mais funções. Então, na realidade, não só para a cirurgia de útero, mas para toda a cirurgia, o ideal é que só seja feita a cirurgia se a patologia trouxer um risco maior do que a própria cirurgia. Sem essa possibilidade, né? Você entendeu? Por quê? Porque se você vai fazer uma cirurgia da paciente, vamos considerar isso vamos considerar todo mundo altamente habilitado, em hospital com alta qualidade. A paciente vai ter um risco, por menor que seja. Então, a mais comum, cirurgia de útero, que todo mundo, como você falou, tem mulher que, só não quero mais menstruar, vou lá tirar meu útero, mesmo ele estando perfeito, tudo perfeito. A mulher vai passar por uma anestesia que tem os seus riscos, por menor que seja. Ela vai passar por uma cirurgia que talvez, fora doença oncológica e cirurgia de endometriose, talvez seja a maior cirurgia que tem na ginecologia. Você mexe com vasos de grosso calibre, com alto risco de sangramento, você vai mexer nas estruturas que ficam próximas ali ao útero, como bexiga, como ureter, o próprio intestino. E a cirurgia, como eu disse, ela tem os seus riscos, risco de hemorragia, risco de infecção, risco de alguma alteração, reação ao anestésico. Então, não é uma coisa tão simples assim. Existem algumas doenças que nos levam às condições que fazem a gente indicar a cirurgia. Mioma, mas não é todo mioma. Nem toda mulher que tem mioma precisa tirar o útero, isso tem que ficar bem claro. Algumas podem tirar só o mioma. Sim, outras, a existência de mioma não é definitiva e decisiva para outras não precisam fazer nada, a não ser acompanhar ou tomar algumas medicações para tentar bloquear um pouco os hormônios que podem ajudar a nutrir o mioma. Existe a adenomiose, que é uma doença que é semelhante a uma endometriose, que faz o útero ficar maior, mais amolecido, aumenta o fluxo menstrual, traz dor. Então, assim, cada caso é um caso. Então, nem toda mulher que tem mioma precisa tirar o útero. Nem toda mulher que tem adenomiose precisa tirar o útero. Outra coisa que é muito comum do que a gente fala é o ovário. Todo mundo acha que cisto de ovário é igual cirurgia. Na realidade, existe uma formulazinha para a gente fazer se existe um risco maior ou menor daquele tipo de cisto ser mais perigoso ou não para o paciente. E também não necessariamente. E alguns cistos de ovário alguns cistos de ovário são do próprio funcionamento do ovário. Ficam ali por toda a vida da mulher. Na realidade, eles são reabsorvidos e formam de novo. Então, o mais comum que muita gente assusta é bem escrito no ultrassom, assim, ou nos exames de imagem. Cisto folicular ou cisto funcional, entendeu? O funcional, eu até uso o nome, falo, o próprio nome do cisto diz, funcional, é de funcionamento do seu ovário. Então,
Quando a mulher vai ovular, ela faz um cisto, que é o folículo. Sim. Né? O folículo é um cisto. E às vezes algum folículo não rompe imediatamente naquele mês, se você fizer ultrassom vai ter um cisto. E o que a natureza faz com a maioria desses tipos de cisto? Ele absorve. Você faz um ultrassom daí 2 meses não tem mais nada. Entendeu? Mas tem alguns tipos de cisto ou lesões ovarianas que, independente do tamanho, mas de acordo com a idade da paciente, de acordo com a característica da imagem radiológica daquela alteração, ela tem indicação de cirurgia. Entendeu? Mas são duas coisas que tem que ficar assim, bem claro, que eu encontro muito no consultório. Todo mundo que tem cisto já acha que tem que ser operado. E não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes, algumas pacientes saem até contrariadas, porque ela vem mentalmente achando se preparando para fazer a cirurgia. E ela acha, a cultura dela faz ela imaginar que só aquilo vai resolver ela. Uhum. Né? E a paciente que tem mioma também não é igual à cirurgia. Né? É claro, tamanho, posição, cada caso é um caso. Se ela, fertilidade, o que causa nela, tudo. Aí você determina junto com tudo que está acontecendo a necessidade de fazer a cirurgia. Doutor, fazendo pesquisa para poder entrevistá-lo, eu vi assim, dados dizendo que nessa época do ano, nesse calor, frequência de praia, piscina, as pessoas vão para as férias, viagem pelo litoral, a infecção fúngica ela é muito presente na vida da mulher. E até eu trouxe um dado que eu achei tão interessante, 75% das mulheres já tiveram em algum período da vida algum fungo relacionado, né, à sua região Sim. íntima, e 5% tem recorrente. E também que a alimentação, como abuso de álcool, carboidrato, açúcares, eles podem também favorecer infecções fúngicas. Então, o que eu como, às vezes, reflete também lá na minha região íntima, por exemplo. Demais. Cada dia mais se reconhece isso. Então, vamos lá. Verão é a época mais popularmente conhecida, a doença, o fungo mais conhecido é a Cândida, que é a famosa candidíase. Então, assim, verão é época da candidíase fazer festa. O fungo gosta de lugar quente. A gente tá com calor, fica suada. Quente. Biquíni molhado. Úmido, escuro e abafado. Vai pra praia de biquíni, ferrou. Pronto. Tá perfeito. Uhum. Aí junta praia, vai tomar as caipirinhas, vai se alimentar de forma inadequada, vai dormir mal, porque normalmente vai sair, Sim. vai comer diferente. Então, assim... Demora, né, para fazer higiene, tomar um banho. Perfeito. O dia todo. A época, o verão é a época do fungo fazer festa. Entendeu? Então, é muito comum. Nessa época, o consultório fica abarrotado de pacientes. Com os mesmos sintomas. Com os mesmos sintomas. E os sintomas, coceira, ardor? Coceira, ardor, um corrimento tipo leite talhado. Às vezes a vulva, a vagina fica bem inchada, com dificuldade de ter relação, dificuldade de urinar. Né? Depende do grau da infecção. Mas o mais comum é aquele corrimento tipo leite talhado, lembra? Um leite talhado mesmo. Acompanhante de coceira. Esses dois sempre, normalmente estão juntos. E doutor, tem algo que a mulher possa fazer, por exemplo, passou o dia na praia, na piscina, tá com todas essa situação do abafado, do escuro, do úmido, que ela possa evitar, por exemplo, chega em casa, toma um banho, passe alguma coisa, e sabonete íntimo, por exemplo, esses sabonetes íntimos que são super fortes, isso pode afetar, pode ajudar ou não? Nem sempre. É controverso. Ou tomar chá de camomila, passar na realidade, babosa, assim, passar vinagre, eu já li tanta coisa. Na realidade, assim, o que ela devia fazer é não se expor a essa situação, mas não tem jeito na praia. Então não tem como. O que ela pode fazer para tentar diminuir? Assim que puder, se higienizar, secar a região íntima, trocar a roupa. Tomar banho, sabonete neutro. Tomar banho. O sabonete íntimo, na realidade, assim, ele não tem muita função. Se você fizer uma higienização com um sabonete neutro, normal, as coisas, equilibrar a alimentação, as coisas, vai ser a mesma coisa, às vezes até melhor. Tá? Que a mulher também tem que tomar cuidado, porque higienizar demais a vagina, que elas falam muito
a gente ouve no consultório, a duchinha, né? Que é higienizar, lavar. Duchinha em excesso também causa desequilíbrio. Você também pode deixar um ambiente propício assim, para na realidade, a vagina já é um lugar contaminado. Ali ela tem lactobacilos, tem fungos, tem bactérias, tem tudo. Em equilíbrio. Que vira a flora vaginal. Que protege. Que okay, protege, está em equilíbrio, está saudável. Qualquer coisa que você faça, para um lado ou para o outro, ou aumentar o pH demais, ou diminuir, ou mudar aspecto da secreção, qualquer coisa que você faça, vai favorecer alguém dali de dentro. E aí vai ter desequilíbrio. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. É isso. Então, ser contaminada por um parceiro na relação sexual, ou algumas atitudes que não tomam cuidado durante a relação sexual pode contaminar, doenças que podem baixar a imunidade, alimentação, tudo isso, se causar desequilíbrio, vai favorecer alguém. A mais oportunista é o fungus. Então, o fungus, vamos dizer assim, se dá para dizer, mais comum. Sim. Porque o fungus tudo que você ingerir que aumentar demais a quantidade de glicogênio na sua vagina, de glicose no sangue, então, que de açúcar e carboidrato, vai alimentar ele? Vai ajudar. Entendeu? Então, às vezes, e só de se alimentar, pela mudança do pH, da consistência do conteúdo vaginal, a mulher já pode sentir algumas irritações. E por isso que uma coisa errada que fazem, que qualquer alteraçãozinha de secreção vaginal, antes de ir no médico, vai na farmácia e compra um creme. Às vezes o problema que eu falo para os pacientes me deu uma diminuída também, né? Hoje a farmácia não vende com tanta facilidade. Está mais difícil, mas ainda tem. Então, o ideal é ir no médico, por quê? Porque pode ser da alimentação, pode ser algumas alterações que ainda não são causadas nem por fungo, nem por bactéria. Entendeu? E ela não precisa de creme. É outra coisa. Isso. E aí, quando ela usa o creme, nós já conversamos sobre bactéria multiresistente aqui uma vez, nós podemos estar caminhando para a criação de bactérias e fungos de órgãos íntimos de forma multiresistente. Que aí a paciente vira aquela paciente que trata, troca de médico, troca de médico, e nunca resolve. Nunca tem solução. Nunca tem solução. Então, qual que é o alimento amigo da nossa melhor amiga? Na realidade, essa foi muito boa. Na realidade, assim, não existe um único alimento que seja amigo. Acho que como tudo, né? É o equilíbrio. Uma alimentação rica, né? Em fibras, verduras, legumes, diminuir açúcar, bebedeira, né? Dormir bem, porque quando você dorme mal ou tem muito estresse, altera o nível de cortisol no sangue, que altera o nível de glicose, que leva ao aumento do risco da infecção. Dormir sem calcinha faz bem? O senhor falou ventila, ajuda. Ajuda? Ajuda. Por exemplo, algumas profissões, não só pela vestimenta, propiciam que a mulher tenha mais fungos. Por exemplo, hoje os alunos estão muito difíceis, né? Professoras que na sala de aula às vezes tem candidíase de repetição com muita frequência. Muito ligado também à questão emocional. Porque ela vive em estresse extremo, liberando cortisol. Então, estresse pode provocar candidíase. Colabora. Na realidade, ele muda o pH vaginal, altera tudo e isso propicia que você tenha mais facilidade de ter. Doutor, a gente fala sobre... Tem tanta coisa ainda para falar e, claro, o doutor está todo mês com a gente, então um monte de coisa para deixar para o próximo, porque eu quero falar ainda numa próxima entrevista sobre HIV, sobre os exames, sobre a sífilis. Então, para a gente encerrar, vitamina D. A vitamina D é um jeito da proteção da saúde da mulher como um todo e reflete também na nossa saúde íntima? Para ser rápido, cada dia se descobre que ela é mais essencial para tudo, para todos os sexos. Para homem, mulher, para criança, para idoso, para tudo. A vitamina D, a utilidade essencial dela é para absorção de cálcio e fósforo,
para fortalecer ossos, no bebezinho fortalecer os dentes, tá? Mas com os estudos foi observando que a vitamina D, ela colabora quando em níveis ideais para que você tenha menos risco de doença degenerativa, que algumas questões que podem acontecer, a pessoa fica adinâmica, um pouco cansada, desanimada. dor Então muscular, a vitamina D, ela, até no entusiasmo, cabelo caindo, a unha quebradiça, tudo isso aí está influenciado pela vitamina D. Alguns estudos até mostram que, e hoje estamos usando muito na ginecologia, para ajuda na preservação da qualidade de óvulos, para a mulher que pensa em engravidar. Então, tanto e na própria gestação, tanto que hoje é de rotina passar a vitamina D para a gestante tomar. Então, básico vai fazer bem para os ossos, isso aí é indiscutível. Então, quem fica com níveis séricos suficientes sempre, ela tende a ter uma pele mais bonita, cabelo melhor, mais bem-humorado. Não que todo mundo que tenha problema de cabelo, tenha mau humor, seja falta de vitamina D. Mas ela tem esses reflexos positivos em tudo isso. Isso. E aí, precisamos tomar 15 minutinhos de sol. Aí vem a parte ruim. Sem protetor solar e no sol quente. Então a vitamina D substitui essa necessidade do sol? Ou não? Eu tenho que tomar vitamina D e tomar sol também? Não, na realidade, assim, ó. O sol faz você absorver melhor a vitamina D. Então, quando a gente não toma sol, a gente passa aquelas dosagens de medicação de vitamina D, que é de casa a casa, de acordo com a sua necessidade, para tentar suprir, inclusive, essa má absorção. Mas o ideal era a pessoa comer derivados do leite, derivados, frutos do mar, peixe, algumas verduras de folha mais escura, né, a gema do ovo. Essas coisas colaboram para você absorver a vitamina D. Mas para você só se alimentar e não fazer mais nada, você precisa tomar sol. Porque a transformação no nosso organismo, para ela ficar funcionante, vamos dizer assim, ela precisa do sol. Então, por isso, por isso que você faz a suplementação. Dr. Laerte Bastos Júnior, meu entrevistado de hoje.